Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa liturgia da palavra, o Evangelho do Dia. É nossa devocional que fazemos de segunda a sábado, 8 horas da manhã, no meu Facebook, Edson Cortaz Sardinha. Depois compartilhamos no YouTube, compartilhamos também pelo WhatsApp, e que você seja um compartilhador. Essa é a nossa devocional de todos os dias, baseado no lecionário comum. Liturgia da Palavra, o Evangelho do Dia. Hoje é sexta-feira, depois das cinzas. E é a primeira sexta-feira da Quaresma. Nós vamos viver até a Sexta-feira Santa, incluindo a Sexta-feira Santa, 7 sextas-feiras. Serão caminhadas de oração. Na Quaresma, às sextas-feiras, jejuamos, tempo de oração, de jejum, tempo de silêncio, tempo de buscar a graça do Senhor. Que hoje seja um dia muito especial na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Hoje é dia 4 de março, sexta-feira, depois das cinzas. Amém? Vamos agradecer a Deus por esse dia tão especial. Senhor, muito obrigado a Deus por esse retiro quaresmal que nós estamos tendo, Pai, nesse período tão lindo da Quaresma. Obrigado por essa primeira sexta-feira. Toda sexta-feira eu encontro com a cruz. Toda sexta-feira é um retorno para a via dolorosa. Toda sexta-feira lembramos os mistérios dolorosos do Senhor. Lembramos as estações da via sacra. Lembramos o seu amor e declaramos: graças te damos, te bendizemos, porque pela tua santa cruz remiste o mundo. Nos dê um dia abençoado, guardado, que seja um dia de cura e libertação. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, querida Gar, Lígia, Sandra, Nancy. Que bênção vê-los aqui. É uma manhã muito especial, irmão Reinaldo. O Senhor te abençoe rica e abundantemente. Denise Vieira, glória a Deus por estarmos juntos essa manhã. Amém. É uma bênção. Não é, Reinaldo? Estarmos juntos. Ana Maria Matos, não é? Tanta gente com a gente, especial, orando, intercedendo e ouvindo a palavra do Senhor. Que alegria estar com vocês essa manhã. É uma alegria, em nome de Jesus. Amém? Bênção do Senhor. Irmã Josiane, nos acolhendo vocês com tanto carinho. A Josiane é do Ministério da Acolhida da nossa igreja online, não é? Que é tão importante. Glória a Deus por isso. Irmã Erodi, irmão Davi, lá em Campos do Goitacazes, irmã Sandra e Reinaldo, lá de Rondônia, Erasmo Melo, grande amigo, um homem de Deus de Manaus, né? Josiane em Rio das Ostras. Olha que alegria, né? Estamos juntos. Solange Gouveia, querida Solange do Rio, não é? Deus abençoe vocês. Queridos, vamos então à palavra do Senhor hoje, nessa sexta-feira, depois de cinzas, né? A partir de semana que vem é sexta-feira da primeira semana da Quaresma. Na realidade, essa já é a primeira semana, mas pela liturgia nós chamamos de sexta-feira depois das cinzas, porque quarta-feira foi quarta-feira de cinzas. Amém? Muito bom. Vamos então ler o evangelho de hoje, que é Mateus 9, 14 ao 15. Irmão Fábio Lúcio Brandi, Sueli de Porto Velho, o Fábio lá de Petrópolis, né? Querida Patrícia, fez aniversário ontem, que alegria. Bênção do Senhor. Marcos 9, 14 a 15.
Assim diz a palavra do Senhor. Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus: por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com ele? No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado. Então vão jejuar. Palavra do Senhor. Graças a Deus, Alex, pastor Orlando Lima Júnior. Graças a Deus por essa palavra. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo Evangelho de hoje. O Evangelho que nos ajuda, Senhor, a viver esse tempo de quaresma, tempo de caridade, tempo de jejum e tempo de oração. Nós te louvamos, ó Deus, por essa graça tão especial que o Senhor tem nos dado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje fala do jejum enquanto relacionamento com o noivo. O jejum não é simplesmente deixar de comer. Hoje em dia, Marisa, existem técnicas de emagrecimento chamado jejum intermitente, né? Jejum de sólidos. São vários tipos de jejum para a pessoa conseguir emagrecer. E alguém até falou assim, aproveitar a quaresma para emagrecer um pouco, né? Mas na realidade, o Evangelho apresenta o jejum como relacionamento com o noivo, que é Jesus Cristo. Nós temos uma informação muito preciosa em Didaquê. Didaquê significa tradições. Foi o primeiro catecismo da igreja cristã. Hoje nós sabemos que foi escrito provavelmente nos anos 70 depois de Cristo. E Didaquê diz que os judeus jejuavam toda segunda e toda quinta. E que os cristãos jejuavam toda quarta e toda sexta. Os cristãos jejuavam quarta, depois os pais da igreja vão falar, por causa que foi o dia que o Senhor foi traído, vendido por Judas. E jejuava toda sexta por causa da morte do Senhor Jesus, como lembrança da paixão de Cristo. Mas sempre enquanto relacionamento. Não é? O jejum ele é apresentado como relacionamento com o noivo. Então, irmãos e irmãs, além do jejum semanal que os judeus praticavam, toda segunda e toda quinta, segundo nos informa Didaquê, né? Esse livro chamado Didaquê, nós sabemos que eles também tinham jejuns mensais, jejum por períodos litúrgicos, né? Eles tinham também um longo jejum antes da sua Páscoa. E provavelmente essa influência judaica que se transformou na nossa quaresma. Não é? Quando você vai estudar o judaísmo primitivo, você vai ver que a Páscoa judaica, dia 14 de Nisan, eles tinham uma caminhada de preparação em jejum para essa Páscoa. E de certa forma isso influenciou também a nossa caminhada quaresmal. E a Bíblia diz, irmãos e irmãs, nesse evangelho, que os discípulos de João chegaram para Jesus. Então olha o que o evangelho diz. Vieram depois os discípulos de João e perguntaram: por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes,
mas os seus discípulos não jejuam. Não é? Essa pergunta não é capciosa, essa pergunta não é para tentar desconstruir Jesus. Eram discípulos de João Batista, que viveu a disciplina do arrependimento, do jejum, da oração, seguindo o mestre João Batista. Então eram homens sérios, comprometidos com o reino de Deus, preparando para a chegada do Messias. A gente fala, Marisa, os grupos de judeus, fariseus, saduceus, herodianos, essênios, zelotes, mas também tinha a seita de João Batista, os batistas da época. Os batistas da época, né? Era o grupo de judeu que seguia a espiritualidade batista, de João Batista, né? Então essa pergunta é uma dúvida, é uma curiosidade, porque nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, e os seus discípulos não jejuam. Uma das coisas que ficam claras, irmãos e irmãs, é que as disciplinas espirituais, elas têm um momento, elas têm um local. Ele diz assim: nós jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam. Não é? Os discípulos de Jesus sempre estavam em movimento e não tinham essa prática ainda do jejum, dessa abstinência completa de alimento. Jejum é abstinência completa de alimento. Existem irmãos que estão aqui que eles sempre assistem o Evangelho do dia, não é que assistem, participam do Evangelho do dia em jejum. Significa que eles não comeram nada, não tomaram café, não tomaram suco. Eles estão acompanhando, orando o Evangelho em jejum. Então o jejum, ele é uma abstinência completa de alimento. Só que tem, irmãos e irmãs, Jesus, ele vai falar conosco hoje que o jejum tem a ver com relacionamento com o noivo. Não é? Não é apenas uma prática, uma ascese, não é? Um exercício desacompanhado de relacionamento. É justamente isso, hoje na primeira leitura, que é Isaías 58, de 1 a 9, o Senhor fala para Isaías: olha, esse pessoal aí jejua, mas eles praticam injustiça. E não é esse jejum que eu quero. Não é? Não era o jejum de ficar apenas sem comer, mas era o jejum também de ajudar o próximo, de acolher em casa o pobre, de dar comida ao faminto, de dar roupa ao nu. E o Senhor fala por Isaías: se vocês praticarem esse tipo de jejum, a justiça de vocês irá brilhar como o sol. E vocês serão abençoados. Não é? Então não é somente deixar de comer. É um relacionamento. Um relacionamento amoroso, afetivo com o Senhor. No jejum, nós estamos falando assim: Senhor Jesus, o meu relacionamento com o noivo da igreja, que é Jesus, é mais importante do que o meu cafezinho. O meu relacionamento com o noivo Jesus é mais importante do que o meu almoço. E junto dessa prática espiritual do jejum, deve vir a prática espiritual da caridade. Não é? E essa prática, amados irmãos e irmãs, sempre baseado no relacionamento, não na vaidade, não na prepotência. Como Jesus diz, né? Aquele que jejua
aquele que dá esmola, aquele que ora para ser visto pelos homens, já recebeu sua recompensa. Mas aquele que faz a sua esmola, o seu jejum e a sua oração baseada no relacionamento com o Pai que vem em secreto, esse será abençoado e receberá a sua recompensa. Olha que coisa tremenda essa revelação que Jesus traz, amado. Uma revelação muito linda. O Senhor diz assim: o Senhor respondeu, versículo 15: como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? Não é? Se você vai no casamento, eu lembro que eu fui no casamento do pastor Orlando Lima Júnior, mãe. Se você vai no casamento, não é? Você ali tem, todo casamento tem cajuzinho, todo casamento tem pastel de carne e tem bolo. Então no casamento você não vai fazer jejum, né? Seria uma falta de respeito, não é? Para o noivo, seria uma falta de respeito para o momento, até para o cajuzinho. Seria uma falta de respeito. Jesus diz: por que eles estariam tristes enquanto o noivo está presente? Não é? Há uma associação interessante entre jejum e tristeza. Ninguém fica feliz quando está com fome, não é? E é tão interessante você fazer jejum, porque quando você faz jejum, você começa a experimentar na pele o que experimenta aquele que não tem nada para comer, né? Olha bem, se o meu jejum é tirar o meu café da manhã, o bom seria se eu pagasse um café da manhã para alguém. Olha aí, Marisa. Se o meu jejum é deixar de almoçar, seria interessante eu pagar um almoço para alguém. Porque no próprio jejum eu vou experimentar o que a outra pessoa experimenta quando não tem comida para comer. Que coisa tremenda, amado, esse jejum, não é? Então Jesus, ele vai relacionar o jejum à tristeza. Ou hoje eu estou muito feliz porque não vou tomar meu cafezinho, não é? Porque não vou almoçar, ou alguém vai fazer jejum até 9 horas da manhã, ou fazer jejum até meio-dia, ou até 6 horas da tarde, como os primeiros metodistas. Estou muito feliz porque estou sem almoçar, não é? Na realidade, querido, não há felicidade, há tristeza. Mas é uma tristeza carnal, porque quem sente fome é a nossa carne. Mas espiritualmente você é fortalecido. E aí Jesus diz: olha, os convidados não podem ficar tristes quando o noivo está presente. O noivo está com eles, não é tempo de jejum, não é? É tempo de alegria. É interessante que Tertuliano, no século III, ele informa, Marisa, que todos os cristãos, eles não jejuavam e nem ajoelhavam no domingo, porque domingo é dia de ressurreição. Por isso que eles, na quaresma, proibiram o jejum no domingo. Só estou fazendo um jejum no domingo, era proibido o jejum no domingo. Até hoje eu não faço jejum domingo. Domingo não. Eu acho que eu nem sabia, mas acabei herdando, Marisa, a prática primitiva. Vai fazer jejum domingo? Domingo é dia de celebração, é dia de você comer o arroz, o feijão com muita alegria. Se tiver um frango, melhor ainda. Não é? Domingo é dia de alegria, de celebração, porque Jesus ressuscitou. Não é? É um dia muito festivo, muito gostoso, muito alegre. Né? Nos monges beneditinos da antiguidade, era o único dia que eles podiam comer carne, mãe. Porque era um dia, do ano inteiro, o único dia que comer carne era os domingos, dia festivo, de alegria. E Tertuliano diz, no terceiro século,
que toda igreja da sua época, próximo dele, não faziam jejum, nem ajoelhavam no domingo. Por isso, se você contar da quarta-feira de cinza até a Páscoa, são 47 dias. Tirando os 7 domingos, 40 dias. Porque não se conta o domingo na quaresma. Não é? É como se o domingo não fosse quaresma. Não é? Mas nós temos a nossa abstinência até o sábado santo. E aí Jesus diz assim, queridos, olha, como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com ele? No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então eles vão jejuar. Né? Eu lembro conversando com uma adolescente, amiga da Lídia, que é de uma igreja cristã, que eles são proibidos de jejuar. Ela falou, mas pastor, o jejum é só enquanto o noivo foi tirado. Quando Jesus ressuscitou, eles pararam de jejuar. Não é? Mas na realidade não tem nenhum versículo na Bíblia que diz que eles jejuaram enquanto Jesus estava morto. Mãe. E ao mesmo tempo, aí eu disse para ela assim brincando, então Paulo pecou, né? Paulo era um pecador miserável, Paulo, Barnabé, porque em Atos 13, a igreja de Antioquia, ela está em jejum e oração. E o Espírito Santo diz assim, separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Então você vai perceber, irmãos e irmãs, que a igreja, desde o primeiro século, ininterruptamente, ela sempre praticou o jejum. Sempre. Não existe nenhum século da igreja, nem o primeiro, nem o segundo, nem um século, que a igreja não tenha jejuado. Não é? Eu escrevi, Marisa, aquele livro mostrando a Eucaristia em todos os séculos. Vê se eu faço um só mostrando o jejum em todos os séculos. Verdade. Não é? Então você tem no primeiro século Didaquê falando do jejum. Você tem os pais da igreja falando do jejum. Mas Jesus diz, olha, um dia o noivo será tirado. Nesses dias vocês vão jejuar. Essa disciplina espiritual é para que depois do noivo ser tirado, né? Após a ascensão de Cristo, quando o noivo foi para casa preparar lugar, quando Jesus foi para o céu interceder por nós, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. A partir desse dia, a igreja começou a jejuar. Irmãos, mas não é um jejum de ficar sem comer apenas. É um jejum de relacionamento com esse noivo da igreja que está no céu preparando um lugar. É um jejum de relacionamento com Jesus. Porque hoje você está em jejum. Eu estou em jejum, me relacionando com o Senhor Jesus, com o meu Senhor, com o meu noivo, com o meu mestre. Não é um jejum, amados irmãos e irmãs, simplesmente de deixar de comer alguma coisa. Não é uma abstinência apenas de deixar de comer carne, usar açúcar, né? Usar refrigerante, mas é uma abstinência de relacionamento com o noivo. Eu estou nessa quaresma num relacionamento com Jesus, me preparando para fazer memória da sua morte e celebrar sua ressurreição. O centro disso tudo, irmãos, é a ressurreição de Cristo. Morte e ressurreição. Então esses 47 dias são 47 dias de preparação. E depois da Páscoa, são 50 dias até o Pentecoste, 50 dias de celebração. Nesses 50 dias nós teríamos que ter festa todos os dias, mãe. Porque todos os dias
são como se fosse um único dia de celebração pela ressurreição do Senhor. Então, amados irmãos e irmãs, você não está em jejum hoje, porque sexta-feira é dia de jejum, principalmente na quaresma, é dia de jejum, até a hora que você pode. Tem pessoas que tomam medicamento e aí ela tem hipoglicemia, então é importante o jejum ser curto. Mas não importa, pode ser até meio-dia, 6 horas da tarde, 2 horas da tarde, 9 horas da manhã, não importa. Esse tempo de jejum não é um tempo que você vai emagrecer, não é um tempo que a sua taxa de colesterol vai melhorar, não é um tempo em tua hipoglicemia, que a sua glicemia, né, vai estar melhor, o nível glicêmico. Não, nada disso. É um período de relacionamento com o noivo. É um período, irmãos e irmãs, onde sentimos tristeza pelos nossos pecados. Inclusive, Marisa, o salmo de hoje é o 51, onde o salmista diz assim: eu reconheço os meus pecados. Lava-me completamente dos meus pecados e purifica-me das minhas iniquidades, porque eu reconheço os meus pecados. Por minha culpa, minha única culpa. Amados irmãos e irmãs, é fantástico isso. Quando a gente faz esse jejum físico, sem comer absolutamente nada, e quando a gente faz também essa abstinência, nós estamos, irmãos e irmãs, na tristeza da lembrança, que assim fica o nosso espírito quando não nos alimentamos de Deus, quando não nos alimentamos da comunhão da igreja, quando não nos alimentamos da palavra, quando não nos alimentamos da Eucaristia, a Santa Ceia. Amados irmãos e irmãs, o espírito não pode estar em jejum. O espírito tem que estar alimentado da comunhão da igreja, da palavra e da Eucaristia. O que tem que estar em jejum é o nosso corpo, né? Ontem a gente estava lendo Tomás de Aquino, um livro que foi organizado, seus textos para a quaresma, né? E ele fala com bases bíblicas, né? Ele fala dos 3 propósitos do jejum. O primeiro propósito é justamente essa de segurar a carne. Não é? O cachorro sente vontade de fazer pipi, ele faz em qualquer lugar. Chegou o período de coabitar, né, marido? Pode ser na frente de qualquer um e vai coabitar. Igual a gatinha. Né? Chegou o momento do cio, não tem problema. Não é? Mas nós não somos assim. Então, Tomás de Aquino diz assim: o primeiro propósito do jejum é domar a carne. Olha, carne, eu hoje pela manhã estou me relacionando com Jesus, né? É um filho com o pai, num diálogo amoroso, num relacionamento de diálogo amoroso com o meu Deus. Sossega a carne. Eu não vou dar o que você quer. Tem pessoas, irmãos, se ela vê um pastel de carne, ela quer o pastel de carne naquela hora. Se ela vê o sorvete, ela quer aquele sorvete naquela hora, né? Se ela vê um pote de pipoca, ela quer o pote de pipoca naquela hora. Se ela vê o pudim, ela quer comer o pudim naquela hora. Porque ela está sempre satisfazendo os desejos da carne. Ainda que sejam desejos bons, mano. Não é? Mas o jejum, você está dizendo assim, Fausto, eu hoje não vou satisfazer os desejos da minha carne. Eu vou começar a disciplinar a minha carne. É isso que Tomás de Aquino fala, né? Segundo, o jejum, irmãos e irmãs, ele tem a ver com arrependimento, com reparação, com retorno para Deus.
E aí ele cita Joel, quando Joel fala, olha, rasgai os vossos corações, fazei jejum, toque trombeta pelos seus pecados cometidos, não é? Toque trombeta pelos seus pecados cometidos, se volte para Deus, faça reparação, chore pelos seus pecados, volte para o Senhor, mas isso em jejum, diz o profeta Joel, não é? E terceiro motivo, para o nosso crescimento espiritual. E aí é o que Jesus diz, olha, dias virão que o filho será tirado, nesses dias vocês jejuarão, não é? É um jejum de saudade, mas é um jejum de encontro, é um jejum orante. É isso que o Evangelho diz hoje. Que o seu jejum não seja apenas deixar de comer, mas que o seu jejum seja de relacionamento com Jesus, com o noivo. Seja um jejum onde você diz assim, eu estou em jejum porque eu amo Jesus, porque eu estou com saudade de Jesus, porque eu quero ter um diálogo amoroso com Jesus, porque eu estou dizendo, Senhor, o Senhor é mais importante do que meu prato de comida e do que o meu café da manhã. O meu jejum é o jejum de relacionamento com o Senhor. Por isso Jesus diz, olha, meus discípulos não vão jejuar agora, porque o noivo está com eles. Quando o noivo for retirado, então eles vão jejuar. Jesus foi para o céu na ascensão e a igreja começa uma caminhada de jejum. Nunca parou. Nunca na história da igreja a igreja parou de jejuar. Nunca. A igreja ora, a igreja jejua e a igreja faz caridade. Irmãos e irmãs, essa caminhada quaresmal é espetacular. Nós não vamos chegar lá na frente de qualquer jeito. Nós vamos caminhar 47 dias nos preparando para a manhã da ressurreição. Aleluia! Para a vigília pascal. Depois nós vamos caminhar 50 dias celebrando essa Páscoa linda da morte e ressurreição do Senhor. Amado, a tua vida é mais do que você tem. A tua vida é mais do que você vê. A tua vida é mais do que percebe. A tua vida é um relacionamento amoroso com Jesus. Você é de Jesus. Você tem a marca do Cordeiro. No mesmo texto do Apocalipse que diz que homens e mulheres têm a marca da besta, diz também que nós temos a marca do Cordeiro na nossa testa. Aleluia! Nós temos a marca do Cordeiro. Nós somos do Senhor Jesus. E a nossa tarefa é trazer mais pessoas para o Senhor Jesus, para que o reino de Deus cresça através de corações transformados por esse Jesus maravilhoso que morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tende piedade de nós. Obrigado, Senhor Jesus, por esse Evangelho, por essa primeira sexta-feira da Quaresma, tempo de jejum, tempo de oração, tempo de espiritualidade quaresmal. Obrigado por esse retiro na tua santa e preciosa presença. Em nome de Jesus. Receba o nosso jejum e a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quando eu estava em Vila Isabel, a gente fazia toda sexta-feira da Quaresma, né, mãe?
um retiro de quaresma na igreja. E é justamente isso que nós estamos fazendo aqui, irmãos. Né? Só que tem que a gente, ao invés de fazer só sexta-feira, Marisa, nós estamos fazendo todos os dias. Né? Irmãos, um detalhe aqui eu quero que você preste atenção, é que a partir de hoje, até a sexta-feira, antes do domingo de Ramos, serão 6 sextas-feiras. Se a gente incluir a sexta-feira da Paixão, serão 7 sextas-feiras. Né? Então, durante essas sextas-feiras da Quaresma, nós vamos meditar nas 7 palavras de Jesus na cruz. Como serão 6 sextas-feiras até a Semana Santa, então na última semana nós vamos meditar nas 2 últimas palavras de Jesus. Então, cada sexta-feira nós vamos meditar numa palavra de Jesus às 15 horas. Pelo menos nessa quaresma, se você puder estar comigo às 15 horas, é uma meditação rápida de 15 minutos, no máximo 20 minutos, não é? Onde vamos meditar nas 7 palavras de Jesus na cruz. Isso a gente faz todos os anos, fazendo essas meditações. São palavras que a gente não pode esquecer nunca. Então eu não quero conhecer essas palavras uma vez. Eu quero conhecer sempre. Amém? E hoje também às 22 horas nós temos a Vigília da Unidade. Hoje o tema é a esperança de Deus. Então Deus vai encher o nosso coração de muita esperança, de muita alegria, às 22 horas, horário de Brasília, e às 15 horas, horário de Brasília. Tá bom, queridos? Em nome de Jesus. Muito bom. Nós estamos acompanhando o nosso livrinho do Retiro Quaresmal. Você que quer esse livrinho em PDF, nós estamos passando por R$10. Você então vai receber esse livrinho e esses R$10 irá para o nosso projeto Amigos da Rua, que é o nosso projeto que a gente dá todo domingo uma refeição para os moradores em estado de rua, né? E para as pessoas carentes, tá bom? E assim vocês nos ajudam. Vamos então, querido, fazer a intercessão. Hoje quem faz aniversário é a Gilmara, mãe, irmã da Rafaela. Deus te abençoe, Gilmara. Vai ter lá pastel, cajuzinho e bolo. Quem mais faz aniversário, Marisa? Tem mais alguém aí? Muito bom. Coloque aí seu pedido de oração e ore comigo agora. Senhor, nessa sexta-feira da Quaresma, nós colocamos na cruz de Cristo nossa família, nossos pecados, nossas dores. Colocamos diante de Ti, Senhor, a necessidade de perdão, de reconciliação. Colocamos diante de Ti, Senhor, todos os nossos pecados. Colocamos diante de Ti, Deus, a necessidade de um milagre. Pessoas que estão precisando de cura divina ainda hoje, como a Tua filha Ana Maria Matos, que precisa do toque de Deus na sua perna para ser curada dessa dor. Meu Deus, coloco a Madalena, o Valquíria, a Paulinha, o irmão Davi, a Moisete, Pai, junto com a Ivete Luzia, a Marina, a Tua filha, Senhor, Maria, seu Osmar. Pai, as pessoas que estão pedindo oração, como a Elonede, como a Tereza, como a Lígia, como a Íris. Meu Deus, toma nas Tuas mãos essas vidas preciosas. Deus, todos os pedidos aqui, meu irmão Orlando, pastor amado, minhas irmãs Maria Regina, Senhor, todos eles colocando suas intenções. A Silvia, o Reinaldo, a Sandra, Pai, todos que estão aqui ao vivo e aqueles que vão assistir depois, colocando suas intenções.
Por isso, ó Deus, nós abençoamos a família, abençoamos o relacionamento conjugal, abençoamos filhos e pais, abençoamos a vida universitária, profissional, espiritual. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, colocamos diante de Ti os que sofrem todos os dias. Colocamos a família do Teu filho Orlando todos os dias. Colocamos, ó Deus amado, a família da Tua filha Denise Naipe todos os dias, Pai. Colocamos essas vidas tão preciosas. A Jane, a Tereza Pereira, todos que aqui estão, Pai. A Dinar, Pai, diante da cruz do Senhor. Sem exceção, que todos sejam abençoados pelo Senhor. Receba a nossa oração, receba a caridade, receba o jejum, receba a vida do meu irmão e da minha irmã. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que esse dia seja um dia de cura e libertação, um dia de livramento. Abençoa tua filha Suzy, teu filho Fausto. Abençoa, Pai, as famílias aqui congregadas, Pai, nessa nossa igreja dessa manhã. Pai, é nessa fé, nessa sexta-feira, depois das cinzas, que nós oramos oração, o Senhor nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus pela Jane, né, Jane? Que ontem teve boas notícias sobre o exame. Oramos pela Ucrânia, oramos por Petrópolis, oramos pela igreja, oramos pela sua vida. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. O Senhor te abençoe. Graças te damos e te bendizemos, porque pela tua santa cruz remiste o mundo. Tchau, pessoal. Roger, estamos firmes, Roger, nessa campanha, primeira campanha de oração da Igreja Primitiva. A paz, queridos.